Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa. Vamos pegar o nosso livro do Sistema SESI de Ensino e abrir na página 58. Vamos lá? Hoje vamos iniciar uma nova unidade, unidade 4. Quem recita, seus males evita. Vamos observar a imagem? Olha lá! O que vocês estão vendo? Do que será que nós vamos conversar nessa unidade? O que vocês estão vendo? Muito bem! Tem vários livros. E quais textos será que estão dentro desse livro? Vou dar uma dica. O autor é José Paulo Paes. Vocês conhecem? Sim? A professora Rosana trouxe aqui este livro, Poemas para Brincar, que também o autor é o José Paulo Paes. Conseguiram descobrir quais são os textos que estão dentro desses livros? Muito bem, são poemas. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer muitos deles. E desses livros, vocês já viram algum deles? Sim? E este também? Vamos continuar. Olha lá, aqui nós temos um poema, que também é do autor José Paulo Paes. E este poema que está aqui, ele também está dentro desse livro. E eu vou ler para vocês. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Autor José Paulo Paes. E vocês, já conheciam esse poema? Sim? Muito bem. E o poeta fala que as palavras não se gastam. O que será que quis dizer com isso? Os brinquedos sempre gastam, não é? As palavras não. Nós podemos sempre criar novos poemas, novas poesias e as palavras, elas sempre vão aparecer de uma forma diferente e nunca vão desgastar, não é mesmo? E hoje eu tenho uma surpresinha para vocês. Vocês lembram que lá na nossa educação infantil nós tínhamos um momento chamado Momento da Poesia. Vocês lembram? Sim, né? Vocês adoravam. E hoje nós vamos ter uma participação especial. Sim, é de uma professora. E eu tenho certeza que vocês a conhecem. A professora Daiane. E ela vai aqui contar, fazer para nós um momento da poesia. Vamos chamá-la? E hoje eu estou aqui a convite da professora Rosana para recitar um poema. O poema A Casa e o Seu Dono, do autor Elias José. Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, um distrito que fica no município de Guaranésia, em Minas Gerais. Ele viveu em Guaxupé, também no estado de Minas Gerais, com a sua esposa Silvinha, com quem teve 3 filhos,
Yara, Lívia e Érico. Ele nasceu no dia 25 de agosto de 1936. Se ele fosse vivo, completaria 84 anos no dia 25 de agosto. Além de escritor, Elias José foi professor. Dizia que seus livros não eram somente para crianças, mas também para adultos que tinham coração de criança. Agora eu vou apresentar para vocês. Vou recitar o poema A Casa e o Seu Dono, de Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que eu não falei em casa de gente. Um beijo e até a próxima! E aí, crianças, gostaram do momento da poesia? Tenho certeza que sim! E nós vamos agradecer de todo o coração pela participação da nossa professora Daiane. Um grande abraço, Daiane! E a nossa aula chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso da professora Rosana e até mais! Bom dia, sou a professora Manoele Silvério. Hoje voltamos com as aulas de língua portuguesa do livro SESI e daremos início à unidade 4 sobre verbetes de curiosidade dos bichos de jardim. Então, abram o livro lá na página 76 e vamos conversar um pouquinho sobre eles. Abriram? Então, olha só quantos bichinhos tem aí. Não é verdade? Vocês conhecem tudo sobre esses bichinhos? Iremos aprender nesta unidade. E olha só, pense bem quantos bichinhos existem no jardim que passam ou que vivem nele. Vamos lembrar mais alguns além desses que estão nos livros? Olha só, tem a minhoca, não é verdade? Alguém falou aí o tatu bolinha que vocês gostam bastante. Tem aranhas, não é mesmo? Olha que legal! E mais uma infinidade de bichinhos. E a gente pode conhecer muito sobre cada um deles. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Aqui no nosso livro diz assim, verbetes de curiosidade. Vocês sabem o que são? Olha só, são pequenos textos de curiosidades sobre determinados assuntos. E pode ser sobre qualquer assunto. Olha que legal! E assim, normalmente essas curiosidades são algo que quase ninguém sabe. Isso mesmo. E onde que a gente pode encontrar esses verbetes? Em qualquer lugar? Não, olha só, temos revistas de curiosidades, livros paradidáticos. Tem alguns aqui, ó. Tem, por exemplo, ó, nessa revista aqui tem vários verbetes de curiosidades. Tem outra revista muito legal que vocês amam. Esta daqui tem muita coisa, muita curiosidade aqui também. E olha só, aqui também tem. Então, são vários livros, vários estilos que passam esses verbetes de curiosidades. E sempre começam com uma pergunta. Por que será que esses verbetes começam com uma pergunta? Para instigar,
para dar aquela vontade de a gente conhecer um pouco mais daquele assunto. É verdade. Então, olha só, vamos olhar esses bichinhos que estão aqui na unidade 4? Vamos falar o nome deles primeiro? Vamos ver se vocês conhecem mesmo? Ó, tem a borboleta, tem a joaninha, a abelha, o beija-flor, que é muito lindo, né? Tem o besouro, a formiga. Sabe qual é esse outro grande aqui? A mariposa. Ela é parecida com a borboleta, mas a gente vai descobrir muito sobre ela mais lá na frente desta unidade. Legal, né? Então, olha só, tive uma ideia. Peguem aí rapidinho o caderno e o lápis. Vamos fazer uma atividade aí. Pegaram? Então, escrevam a data de hoje, como está aqui na minha lousa. Pergunta aí para a mamãe que dia é hoje. Marquem aí e escrevam bichinhos de jardim. Vamos nomear, vamos montar uma lista com esses bichos que estão aí no nosso livro. Vamos lá? Então, escrevam aí o nome desse bichinho. Sabe qual é? Muito bem, a borboleta. Então, como que é o bor? Ó, bor. Isso! Olha lá, bor. E depois vem o quê? Ó, presta atenção, ó, bor, bo. Aí vem o bo. Bor, bo, le. Como que é o le? Ah, já estão sabendo? Borbolê. Isso, tá. Ficou fácil, né? Escreveram aí, ó, borboleta. Não esqueçam nenhuma letrinha, hein? Vamos pro próximo bichinho? Vamos lá? Qual é este daqui? Ah, vocês gostam muito dele, né? É a joaninha. E como que eu escrevo jo? Jo. Isso mesmo, J-O. Cuidado, que muitas vezes a gente fala joaninha, mas não é ju, é jo. Jo-A. Tem a letrinha A. Jo-A-Ni. Como que é o Ni? Isso mesmo, N-I. Joaninha. Como que é o Nha? Muito bem, N-H-A. Joaninha. Já escreveram? Então, vamos para o próximo bichinho. Qual é este daqui? Ele produz um mel. Ai, que delícia! Abelha. Então, vamos lá. Como que começa? Com A. A, B. B. Isso mesmo. O B e o E. Abelha. O Lha. L-H-A. Abelha. Muito bem, vocês estão ótimos. Vamos para o próximo animalzinho? Qual é esse daqui? O besouro. Vamos lá escrever? B. B. Isso mesmo. O B e o E. Besouro. Olha, e agora? É com Z ou é com S? Vamos conferir? Vamos lá? Besouro. E olha só. Zou. Isso é a letra U. Só ficaria besouro, né? Não, é besouro, o R e o O. E assim a gente escreve certinho o nome dele. Vamos pro próximo? Qual é? Ah, esse bichinho aqui trabalha demais, não é verdade? Qual é? A formiga. Vamos escrever? For. Ó, for. Isso mesmo, F-O-R, for. Olha o R puxado aqui, ó, for. Mi, M-I, formiga. Ga, como que é o Ga? O G e o A, formiga. E agora? Qual é o próximo animalzinho que nós temos aqui? Ai, é um passarinho? É um bichinho, coisa mais linda do mundo, ele é bem pequenininho. É, e nós vamos descobrir muito sobre ele. Então, vamos escrever beija-flor. Como que é o B?
Isso, olha só. Beija, já. J-A. Aí aqui, como ele é beija-flor, a gente não emenda, a gente coloca um hífen no meio, ó. Esse risquinho aqui, isso mesmo. Beija, põe o risquinho, que é o hífen, e escreve flor, ó. Flor. Muito bem, F-L-O-R. Beija-flor. E agora, qual é o outro animalzinho que nós temos aqui no nosso livro? E agora, vocês lembram qual é o nome? Parece com a borboleta, mas e aí? Qual é o nome dele mesmo? Isso mesmo, mariposa. E nós vamos descobrir bastante sobre ela. Vamos lá? M-A, mari. Como que é o ri? Isso, R-I, maripo. Ah, essa tá fácil, né? P e O, mariposa. E agora? Como que é esse za? É com S ou é com Z? Vamos descobrir para nunca mais esquecer? S-A, mariposa. Vamos conferir se vocês escreveram tudo certinho? Borboleta, joaninha, abelha, besouro, formiga, beija-flor e mariposa. Já fizeram? Então, muito bem. E agora eu encerro esta aula aqui para na próxima a gente dar continuidade às curiosidades, aos verbetes e a gente descobrir sobre cada bichinho. Um super beijo para vocês! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Adriana do 3º ano e hoje nós iremos iniciar uma nova unidade, a unidade 4 do nosso livro Histórias e Mais Histórias. Sabe sobre o que nós vamos aprender? Sobre contos africanos. Isso mesmo, são contos de uma terra bem distante da nossa. Crianças, esses contos, eles são textos curtos. Eles iniciam-se, a estrutura dele é composta de uma situação inicial, depois tem um conflito, a resolução desse conflito e um desfecho final. E sabe sobre o que eles falam? Olha, eles falam sobre o comportamento de determinados animais, falam de costumes de certos povos, de recompensas e de castigos e do valor e da esperteza de enfrentar as dificuldades. Para iniciarmos aí a nossa unidade, eu convido vocês a abrirem um livro de vocês nas páginas 74 e 75, de língua portuguesa. Vamos lá? Enquanto vocês observam as imagens, a professora vai fazer algumas perguntas da nossa roda de conversa. Vamos lá? Então a primeira pergunta é essa daqui. Você sabia que existem centenas de histórias criadas pelos povos africanos? Você já leu ou ouviu alguma dessas histórias? Na sua opinião, quais elementos não poderiam faltar num conto africano? Por exemplo, o que faz parte de um conto africano? Animais, lugares, objetos, paisagens? O que não poderia faltar? Crianças, vocês sabem quantos países fazem parte do continente africano? Vocês saberiam me dizer o nome de algum deles? Olha, essa e outras perguntas nós descobriremos no decorrer desta unidade. Agora, vocês observaram em essas imagens? Crianças, o continente africano tem uma característica bem marcante. Sabe o que é? O clima lá é muito quente. No continente africano encontra-se o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. Uma outra coisa também são as tribos. Lá existem muitas tribos. Lá, além do português, também é falado muitas línguas. Os africanos são povos cheios de cultura. Uma outra coisa também, crianças, que tem lá, que as pessoas fazem, é o safari, que são aquelas expedições onde eles vão visitar os animais na floresta. Lá é a terra dos leões,
das girafas e dos enormes elefantes africanos. E para iniciar a nossa unidade, crianças, hoje eu trouxe aqui uma surpresa para vocês. Eu convidei uma professora que também é do terceiro ano e ela irá contar uma história para nós de origem africana. Então a professora que eu chamei é a professora Aline Freitas. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Aline e vim aqui contar uma história para vocês. Espero que gostem e se deleitem. Eu trouxe aqui alguns livros de origem africanas com belos contos. Nós temos aqui As Tranças, de Binton. E hoje eu vou contar a vocês a história de Bruna e a Galinha d'Angola, de Gersilga de Almeida, ilustrações Valéria Saraiva. Bruna era uma menina que se sentia muito sozinha, porque não tinha com quem brincar. Ela adorava ir à casa de sua avó Nanã, que tinha vindo de terras muito distantes, da África. Nanã vivia contando histórias para ela. Mas sempre ao final das histórias, ela falava: vovó, com quem vou brincar? Com quem vou brincar? Então, a vovó lembrou-se de uma lenda que ela ouvia também na sua aldeia e começou a contar a ela. Naquela aldeia, havia também uma menininha que se sentia muito sozinha. Então, ela pegou um animalzinho para fazer ele de seu animalzinho de estimação. Era com quem? Com quem? Era uma galinha d'Angola. Isso mesmo. Bruna gostou tanto desta história que foi dormir contente. Nesta noite, Bruna teve um sonho. Sonhou que com quem a galinha d'Angola havia descido de uma corrente de ouro. Isso mesmo! Era tão engraçado que nas suas patinhas ela carregava uma bolsa. Dessa bolsa, com quem jogava pozinhos de terra na terra. Então, Bruna acordou daquele sonho tão legal e foi correndo conversar com seus tios. Seus tios, eles eram olheiro. Eles adoravam fazer vasilhas de barro. Então Bruna pediu que ensinassem a fazer uma galinha de barro. E não é que com quem fez mesmo? Uma galinha d'Angola de barro. E ela brincava e daquele dia em diante ela não sentiu-se mais sozinha. Então, no outro dia, houve uma grande surpresa. Era aniversário de Bruna. Adivinhem só o que Bruna ganhou. Naquele dia, Bruna foi correndo como todos os anos à casa de sua vovó e lá estava a surpresa. Vovó disse assim a ela: Bruna, hoje vou lhe dar uma conquém de verdade, igual daquela menininha da minha história. Vejam só, esta é a sua conquém de verdade. Agora você pode brincar com ela todos os dias. E a partir desse dia, ela vivia brincando por todos os lugares e com quem seguia para lá e para cá. Algumas menininhas da aldeia observaram Bruna e começaram a se aproximar de Bruna, querendo brincar com quem e também fazer vasilhinhas de barro que ela tinha aprendido com os seus tios. Daquele dia em diante, Bruna encontrou novas amizades e ela ficou muito contente. Com quem, como adorava ciscar por ali, por toda a aldeia, começou a tirar da terra algo muito interessante. De repente, um botão, isso mesmo, um botão ela tirou da terra e suas amigas começaram a ver o que mais ela ia tirar.
mais à frente, tirou um carretel. E de repente, um anel. Vejam que anel bonito! Mas vocês não imaginam o que a galinha encontrou. Ela começou a ciscar uma coisa muito sólida. Observem. De repente, as meninas ajudaram a desenterrar. E de dentro de toda aquela terra saiu um baú igual da vovó que ela tinha no seu quarto. Bruna correu até a casa da vovó e foi levar o baú. Vovó ficou tão feliz e falou: meu Deus, vocês encontraram o baú que os carregadores perderam quando eu vim morar nessa aldeia. Quando vovó abriu o baú, de lá saiu um panô muito bonito, como os que a vovó pintava quando ela era criança. Olha só! Mas Bruna ficou tão curiosa porque nesse panô também tinha desenhado a Conquém mais 2 animaizinhos. Então Bruna olhou aquele panô todo enfeitado, mas tinha mais 2 animaizinhos junto com a Conquém, que era a galinha da Angola, a pomba e o lagarto. Então Bruna, muito curiosa, perguntou à vovó: vovó, por que esses 2 animaizinhos estão junto com Conquém? E a vovó começou a explicar. Bruna, quando eu era da sua idade, eu também pintava panôs, assim como esse. E Conquém ajudou na criação do mundo, junto com o pombo e o lagarto. Conquém derramava terra na terra. O lagarto vinha olhar para ver se estava tudo firme e o pombo avisava aos outros animais que já poderiam descer na terra, que estava tudo tranquilo. Bruna ficou muito curiosa com todas as histórias e as meninas e todos da aldeia. Então, a casa da vovó virou um lugar onde todos gostariam de ir, fazer visitas, ver os panôs e ouvir as histórias. Certo dia, a Conquém sumiu, desapareceu. E aí, todos saíam à procura de Conquém. Conquém, onde você está? Com quem vamos brincar? Então encontraram Conquém escondidinha no meio do mato. Ela estava botando ovos. Depois de algum tempo, todas as menininhas tinham a sua Conquém. Olha só! Que bonitinha, todas as amigas tinham sua Conquém. A partir então, a vovó ficou tão contente com todo esse movimento que começou a ensinar as meninas a pintar panôs. Vejam só! Olhem só! E as meninas começaram a pintar. E aí, todos que passavam por aquela aldeia comprar os panôs que as meninas pintavam, ouviam e conheciam a história de Bruna e a Conquém. E assim termina esse conto tão bonito. E aí, crianças, gostaram do conto da Bruna e da galinha da Angola? Vocês conseguiram observar que alguns elementos aqui da história africana aparecem nesse conto? E assim, nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado e espero vocês então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Hoje, iremos iniciar uma nova unidade, a unidade 3, com o título Cuidado para não ser enganado. E aí? O que você entende quando escuta uma frase dessa? Cuidado para não ser enganado. O que vem à sua cabeça? Ser enganado. Mas enganado de que maneira? E um título desse, Cuidado para não ser enganado, o que você pode imaginar que vai acontecer nessa unidade?
Imaginou assim, eu posso ser golpe, alguém faz alguma coisa, me enganar. Então, e agora? A unidade é cuidado para não ser enganado. Contos de artimanha. Contos de artimanha, você conhece? Você sabe o que é? Sim? Imagina. Sabe? Então, é isso que nós iremos começar a aprender e a ver nessa unidade. Contos de artimanha. Para isso, eu quero que vocês peguem um livro, o livro de língua portuguesa, abram lá na página 70 e acompanhem comigo. Vamos lá? Olhem lá, observem a página 70 e 71 do livro. Cuidado para não ser enganado. Contos de artimanha. O que vocês estão vendo nessas imagens? Conseguem perceber? Tá dando para ver? Analise com muito cuidado. Você disse que todos eles são capas de livro? Isso mesmo. Mas o que essas capas de livro têm em comum? Vou deixar você analisar mais uma vez, com mais cuidado. O que aparece? Olha lá, Causos de Pedro Malas Artes. Malas Artes, as aventuras de Pedro Malas Artes. Sim, você percebeu? Isso mesmo. Todas elas aparecem uma mesma pessoa, um mesmo personagem sendo citado. O nome dele? Pedro Malas Artes. Você já ouviu falar dele? Já? Mas se eu pedir para vocês perguntarem para o papai e para a mamãe, vocês já ouviram falar de Pedro Malas Artes? Pergunta aí. Eu tenho certeza que a maioria deles vão falar que já ouviu falar e querem contar até coisas interessantes sobre ele. Ele é muito conhecido. Pedro Malas Artes. E o que tem a ver com contos de artimanha? Você pode imaginar contos de artimanha? Olha lá, Pedro Malas Artes com cavalo debaixo de uma árvore. E aqui no cavalo, qual a fisionomia dele? O que você acha que é Pedro Malas Artes? Como ele é? É isso que nós vamos descobrir nessa unidade, certo? Então agora, para nós continuarmos, acompanhe o que diz na roda de conversa. Você conhece Pedro Malas Artes? Já fiz essa pergunta. Conhece? Sabia que ele é um personagem muito conhecido dos contos de artimanha? Contos de artimanha, novamente essa palavra. Contos de artimanha. O que serão esses contos de artimanha? O que você acha que os contos de artimanha têm diferente de outros contos que você já conhece? Se eu perguntar para você, se eu pedir para você fazer uma lista de contos que você conhece, pensa aí, quais são os contos que você já conhece? Você vai dizer, eu conheço o conto da Cinderela, Branca de Neve e os 7 Anões, os 3 Porquinhos. Mas eles são contos do quê? Como é que nós conhecemos esses contos? Isso, eu ouvi mesmo, é isso mesmo. São os contos de fadas. Então, qual a diferença desses contos? O que ele tem de diferente? Esses contos de artimanha que nós iremos começar nessa unidade. Quais são as diferenças dele com os contos de fada? O que quer dizer a palavra artimanha? E aí? Contos de fadas, contos de artimanha. Contos. Quando eu digo a palavra contos, significa contar, narrar. Quando eu falo de contos de fada, eu estou narrando, contando contos que misturam magias, bruxas, príncipes. E o conto de artimanhas? O que será que acontece nos contos de artimanha? Você pode imaginar? Sabe? Então, é isso que nós vamos aprender nessa unidade, os contos de artimanha. E com isso, eu quero que vocês escrevam no caderno, anotem o que você acha
que ideia você tem dos contos de artimanha, ou até mesmo embaixo da última questão. E aí, nós iremos discutir, mas primeiro eu quero que vocês escrevam e pensem um pouquinho o que você imagina ser o conto de artimanhas, certo? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Eu dei esse tempinho para vocês anotarem a resposta do que vocês imaginam que é artimanha. Anotem também aí do lado, que a Pro esqueceu de avisar, a data de hoje, combinado? Para vocês estarem certinho se organizando nos dias. Então, já imaginou? Já escreveu o que você acha ser o conto de artimanha? Então trouxe para vocês aqui o que eu encontrei no dicionário, o que significa artimanha. Artimanha, substantivo feminino, nome feminino, ações, comportamentos ou maneiras de se portar que pode levar alguém ao erro, maneira de enganar alguém para conseguir alguma coisa. E agora? Conto de artimanha quer dizer o conto do quê então? Contos que levam alguém a enganar. É isso? O que mais? Comportamentos ou maneiras de se portar que pode levar alguém ao erro. Então, contos de artimanha. Já estão imaginando o que vem pela frente? O que é que nós vamos aprender e o que nós vamos ouvir sobre? Já? Pois bem. E outra definição de artimanha, em outro dicionário, artimanha, forma hábil e engenhosa de conseguir algo, ato de astúcia ardil. E aí? Astúcia, ardil, forma engenhosa de se conseguir algo. Então nós vamos aprender sobre esses contos na próxima aula. Mas para isso, eu quero que vocês deixem certinho, junto com o livro de língua portuguesa, o livro Muitos Textos, tantas palavras para a próxima aula, porque nós iremos utilizá-los. Combinado? Não vai esquecer? Não vai arrumar nenhuma forma engenhosa de me enganar? Que bom, hein? Porque eu espero você na próxima aula para juntos nós descobrirmos mais sobre esses contos de artimanha. Combinado? Então tá bom. Até a próxima e fiquem com Deus. Eu pulei alguma coisa? Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita Padilha e nós vamos estar juntos durante toda essa semana realizando atividades de português. Ah, mas vocês devem estar estranhando, né? O que a professora de matemática está fazendo aqui? Bom, eu também sou professora de português. Aliás, vou mandar um beijinho lá para minhas crianças da escola Aloy de Lara. Tô morrendo de saudades, turminha, mas logo, logo a gente está juntos. Bom, na aula anterior, nós estávamos vendo sobre relato. E a professora pediu para que vocês realizassem a leitura lá na página 56 do relato Pela Minha Filha Eu Faço Tudo. E aí, vocês realizaram a leitura? Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí na página para a gente acompanhar juntos. Bom, eu vou dar a minha opinião sobre esse relato. Eu achei muito curioso. Por quê? Logo que eu comecei a ler e vi lá no comecinho que ela estava grávida, que ela estava sozinha porque o marido estava trabalhando e que ela foi para o hospital, eu já fiquei muito curiosa para saber o que é que aconteceria, o que fez com que eu corresse ler até o fim, para saber qual seria o desfecho desse relato. E você, o que você achou? Ah, eu tenho certeza que você gostou também. Bom, mas relato. Quais são as partes que compõem o relato? Na aula de hoje a gente vai estar acompanhando parte a parte. Vejam aqui comigo. Partes de um relato. O relato é dividido entre foto, título, o subtítulo, a contextualização, a apresentação dos acontecimentos e o encerramento. Nossa, mas quanta coisa! Vocês vão perceber que todos juntos eles formam um elemento completo, fazendo com que o leitor, na hora que estiver lendo o relato, já consiga compreender e não fique nenhuma dúvida. Vamos passar parte a parte. Vejam só. No caso da foto, quando o relato já começa com sua foto, mas o que ele nos traz de elemento? Quando eu observo
A foto eu já percebo que é uma relação de amor, que é uma relação de carinho, que tem ternura. Olha só, é uma mulher com uma criança no colo. Essa é a primeira ideia que eu tenho, que é um relacionamento de ternura. Bom, já temos uma ideia. Agora vamos para o título. O título, pela minha filha eu faço tudo. Mas o que seria o título? O título, ainda que simples, ele deve esclarecer o tema do relato. O tema, o assunto, do que se trata. Quando eu leio pela minha filha eu faço tudo, eu já sei que lá na foto eu tenho uma mãe e uma filha. E que o amor delas é muito grande, porque por ela, pela filha, ela faz tudo. Acompanhem comigo o que significa tema. Assunto, tema, vamos lá. Um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. No caso do relato que nós estamos vendo hoje, é quando a leitora Maria Cristina foi ter sua primeira filha. Então nós já temos aí uma noção qual é o assunto e qual é o tema. Mas só o título me deu toda essa informação? Não, vejam só. Abaixo do título, nós temos o subtítulo, que estava assim. A leitora Maria Cristina, de 30 anos, revive o nascimento de sua filha Giovana e fala dos difíceis momentos antes do parto. Vamos ver comigo, acompanhem aí quantas informações nós tivemos que completou o nosso título. Nós já sabemos então que a mãe se chama Maria Cristina, que tem 30 anos, que ela reviveu o momento do nascimento com a sua filha. Foram momentos bons, ruins, momentos difíceis, nós já sabemos que vão ter momentos difíceis no nosso relato. E que foi no momento antes do parto. Então, o subtítulo, para que ele serve? Ele serve para completar o título, mas eu quis pesquisar o que é subtítulo. Aí eu fui lá no nosso dicionário online. Coloquei subtítulo, coloquei pesquisar e olha o que apareceu. É um substantivo masculino e o seu significado. Título secundário, que se segue ao principal e o complementa. Ou seja, está sempre abaixo do título principal. Qual é a função dele? Complementar o título. Então, quando eu leio o título, que está seguido do seu subtítulo, eu já consigo ter uma ideia do tema, do assunto, do que vai abordar aquele relato. Bem, já vimos a foto, já vimos o título e o subtítulo. O que vem depois? A contextualização. E o que é contextualizar? Acompanhe a leitura comigo. Consiste na ação de inserir uma situação, um acontecimento ou um discurso que tenha algum sentido em conjunto com o ambiente. O fato de contextualizar é importante para atribuir o melhor sentido a determinado assunto, de maneira que este fique totalmente esclarecido. Ou seja, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. A contextualização sempre está presente nos primeiros parágrafos de um relato. É ali que eu vou encontrar algumas informações que vão conseguir fazer com que eu crie o ambiente na minha mente. Onde aconteceu? No caso do nosso relato, onde foi que aconteceu? Ela estava lá na casa e foi para o hospital, que era ali perto. Com quem aconteceu? Sabemos que é com uma mãe que estava grávida, prestes a ter a sua filha. Então, são elementos que nos fazem imaginar e criar um cenário, criar todo o contexto da história. Depois da contextualização, vejam só, a apresentação dos acontecimentos. Mas o que é apresentar os acontecimentos? Vejam comigo. Narração do ocorrido utilizando os tempos verbais presente e passado, sempre situando o local em que ocorrem os fatos. Ou seja, a apresentação do acontecimento é o fato em si, é o que aconteceu. Lembrando que a gente sempre usa o verbo no passado, no pretérito ou no presente. Tudo bem? E aí? Acabou aí? Não, tem ainda o encerramento, ou seja, o desfecho da história. Como? O que aconteceu no final? Qual é a função do encerramento? Nós vamos ver agora. Após apresentar a ordem do acontecimento, encerra com o aprendizado que a situação lhe trouxe. Uma dica ao leitor sobre o que fazer nessa situação ou mesmo com uma questão que surgiu após o ocorrido. Então, sempre há nesse desfecho ou uma dessas alternativas. No caso do nosso relato que nós vimos aqui, ela terminou dizendo o quê? Que apesar de toda a dor, de toda a dificuldade, ela faria tudo novamente, porque o amor pela filha superou tudo.
Então ela também deixou um ensinamento. Bom, e o que nós vamos fazer? O que vocês vão ter que fazer para a professora? Abram lá na página 57, acompanhem o enunciado comigo da atividade C. Após a leitura, observe a forma como o texto foi organizado e circule cada informação colocando o numeral correspondente conforme a orientação a seguir. Essa será a nossa tarefa de hoje. Aí na página 57, atividade C. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão ler novamente o texto, novamente o relato e vocês vão circular e colocar os números que estão pedindo aqui de acordo com a legenda. No caso aqui, 1, a foto. Vocês vão circular a foto e colocar o número 1. A mesma coisa vocês vão fazer com o título, colocando o número 2 e assim sucessivamente. E qual vai ser a dica? Lembrando, quando eu vou contextualizar, ele sempre está acontecendo nos primeiros parágrafos. Então fique bem atento na hora de fazer a sua leitura. Combinado? Bom, turminha, por hoje é só. Se você ficar com dúvida, peça ajuda para sua professora aí no seu grupo de WhatsApp ou mesmo para algum familiar na sua casa. Combinado? Um beijo e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.